Você aí que tá vendo esse vídeo, provavelmente já se pegou rolando o feed da sua plataforma de vídeo curto, seja o TikTok, o Reels do Instagram, ou até aqui no YouTube Shorts, e acabou caindo nesse vídeo aqui. Olha quem tá aí, todo trajadão. Caralho, tô bonito, tô cheiroso. Essa daqui é a Flambo Animation. Um estúdio de animação brasileiro que vem chamando muita atenção das pessoas por causa desses vídeos em que eles recriam virais da internet em animações muito divertidas. E eles são muito bons nisso, por sinal. Eu acho simplesmente viciante ficar vendo essas animações deles. Tienen que poner este efecto y luego mirar hacia todo loco y... Mas enfim, eu não tô aqui pra falar dessas animações de memes e virais, mas e se eu te dissesse que esse mesmo pessoal que fez a animação da borboletinha ou da molécula de DNA gigante, simplesmente acabaram de lançar no YouTube o primeiro episódio de uma série animada. E ainda por cima, um dos criadores é um velho amigo meu. É, isso definitivamente não acontece todo dia. Vamos conversar um pouco sobre séries independentes no YouTube, que foi um dos motivos para eu ficar tão empolgado com esse vídeo. O YouTube, desde o início ali da década de 2010, tem sido um terreno fértil para criadores e, mais especificamente, artistas independentes. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba. O YouTube não é só vlog de pessoa falando sobre a vida ou fofoca fútil de youtuber aleatório. Aqui nessa plataforma, a gente também tem espaço para arte, para boas histórias de pessoas que surgem com ideias malucas. O YouTube possibilitou isso sem o envolvimento de uma distribuidora milionária ou um estúdio gigantesco com um monte de pessoas. Tem muita animação foda aí no YouTube que é feita inteiramente por uma pessoa. Isso é incrível! Em um tempo onde a TV perde cada vez mais espaço e a internet não para de crescer, esse cenário fez com que o YouTube se tornasse uma verdadeira casa de artistas. Foi aqui que nasceram grandes sucessos como Digital Circles, Has-Been Hotel, Helluva Boss e muitos outros. Tudo isso começou aqui no YouTube, de forma independente, com os criadores arriscando tudo em suas animações, fazendo tudo na marra e na força de vontade, o que é maravilhoso. É muito bom que exista essa porta para produções independentes. Mas agora, eu vou ser bem sincero, assumir essa pica aqui no Brasil beira a loucura. Tipo, como que você vai simplesmente arriscar um projeto tão caro quanto uma série de animação em uma plataforma que paga tão mal quanto o YouTube? Pra fazer isso, ou você tem que ter muita coragem, ou você tem que ser muito louco. Só que, por um milagre, é exatamente isso que a Flambo Animation tá fazendo com o projeto. No dia 30 de outubro de 2025, em época de Halloween, a Flambo Animation soltou no seu canal do YouTube o episódio piloto do seu projeto mais ambicioso, mais caro e mais trabalhoso de todos, que é o Fantástico Pós-Vida com Hector Plasma. E, na moral, isso aqui tá melhor que muita coisa que vai pra TV, tá? Esse é um desenho sobre um fantasma chamado Hector Plasma, a.k.a. o nome mais genial já pensado pela humanidade, que inicia o seu programa documental sobre como é assombrar a famosa Mansão Magnolia, que é quase um asilo de entidades fantasmas. Só que aí, logo no primeiro episódio, rola um acidente que acaba matando o técnico de som da equipe de filmagem. Vixe, o cara do som morreu! E nesse primeiro episódio, é sobre apresentar a mansão pro cara do som, que agora também é um fantasma, e ele vai passar o resto da eternidade da sua existência vivendo nessa mansão, assombrando ela com outros fantasmas. Você vai ficar aqui pra sempre, pra sempre.
Pra sempre. Guardanapos. 742 guardanapos. 743 guardanapos. Pra sempre. Pra sempre. É, foi o que eu disse. Enquanto o cara do som tenta fugir da sua nova realidade, o Hector, que é um fantasma que gosta de fingir estar vivo, pagando impostos e até usando o banheiro, tenta organizar uma festa surpresa pro cara do som pra ele se sentir um pouco mais bem-vindo, eu acho. Então ele invoca o seu amigo Robô Samu Hector, eu tava ocupado! e pede pra ele preparar uma festa surpresa pra um cara muito especial. É pra receber um cara muito especial que... Não precisa dizer mais nada. Pode deixar com a gente. Aí o Robô Samu empolga com a ideia e chama o seu amigo Lasanha. E então, depois do cara do som tentar escapar do pós-vida e falhar miseravelmente, o Hector despretensiosamente leva ele até o suposto local da festa, quando de repente... Plot twist! O Robô Samu fez uma festa pro Billy. O Billy, que é um cara muito especial. Oi, Billy. E assim termina o episódio piloto, com uma festa pro Billy e o cara do som finalmente aceitando que agora ele é um residente da mansão Magnolia e não tem como escapar da inevitável morte. Eu tô morto. Não gostei. E assim deixando um gancho para os possíveis mistérios dos próximos episódios, como o que tem atrás da porta sinistra. Toda mansão assombrada tem que ter uma porta sinistra. Que é uma porta onde ninguém sabe o que tem do outro lado. Mas isso não importa. Ok, agora que eu já falei isso tudo, eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que é... eu só acho que eu tenho um dedo de ouro pra fazer amizades talentosas. Vocês lembram que eu falei que um dos criadores do Hector era um velho amigo meu? Então, esse cara é o Chamax. Ele foi literalmente um dos primeiros amigos virtuais que eu fiz na internet quando eu entrei nesse mundo de gravar vídeo pro YouTube. E tem até um vídeo velho meu nesse canal em que eu divulgo o canal dele, em 2019. E antes de acabar o vídeo, eu queria que vocês passassem no canal do meu amigo Chamax. E por quê? Porque ele faz os melhores títulos do YouTube. Relembre clássicos como Sábado Feira 13, O Pelé do Mundo Virtual e até mesmo Carrinho, kkkk, vrum vrum. Isso é muito louco, porque na época a gente era só adolescentes tentando terminar o ensino médio. E hoje ver ele escrevendo um projeto tão ambicioso e ousado quanto esse, tentando emplacar um Digital Circles aqui no Brasil, é muito foda. É a mesma coisa com o Waze. Eu conheço esse cara desde que ele fazia animação assim. Olha que coisa horrorosa. E hoje ele faz literalmente isso. O que é isso, velho? E foi por isso que eu decidi chamar o meu mano Shax pra falar um pouco sobre Hector aqui no meu canal. Fala, galera! Tudo bem? Eu sou o Chamax, eu sou um dos criadores do Hector Plasma e eu vou responder agora algumas perguntinhas. Vamos lá, gente? Então, eu tô aqui no banheiro. Ontem eu tava vestido de Walter White numa festa e eu não queria gravar com vídeo de cavanhaque. Então, o que é melhor do que simplesmente responder as perguntas enquanto eu tiro o cavanhaque? Quem amou? Quem amou? Eu acho que tem muitas referências muito claras, né? Que muita gente, inclusive, já comentou que percebeu e tudo mais de inspiração. As mais gritantes, assim, é o Gumball e Smiling Friends, tanto no humor visual quanto no timing, até mesmo o movimento de alguns personagens, assim, tipo, principalmente o Billy, que é bem Smiling Friends, de se mexer rapidinho e tudo mais, tudo bonitinho, correndo. E Gumball, de ter muito design diferente, de ter todo esse humor mais ousado, né? Veio muito disso, né? Eu também gosto muito de Chowder. Eu gosto demais de Chowder. Pra mim, Chowder é o desenho com humor
mais divertido que eu conheço. E sempre que dá, assim, eu gosto de colocar piadinhas bobas, muito bestas de Chowder, no que eu puder. De filme, não é tão direto, mas meu filme favorito é Uma Aventura Lego, né? Eu gosto muito de humor, desse humor inocente, assim, tipo, besta. E Lego Movie, né, Uma Aventura Lego é literalmente isso, então não tinha como eu fugir muito disso, mesmo que inconscientemente, né? Muita gente comentou de Mansão Foster também, mas eu não me lembro se em algum momento a gente pegou de inspiração. Teve algum momento que a gente teve essa realização, tipo, nossa, caramba, parece mesmo Mansão Foster. Ou comentaram com a gente já, mas não era uma inspiração. E um fato curioso, muita gente veio comparar também com o Digital Circus, falando que é o Digital Circus brasileiro e tudo mais, que tem muita coisa parecida, né? Que tem o cara do som que ele quer fugir, né? É um cara que entra nesse mundinho, ele descobre que ele vai ficar preso nesse mundinho e ele tem que aprender a viver com seus amigos maluquinhos. E é muito parecido com o Digital Circus de fato, né? Pelo menos no primeiro episódio. Só que a ideia do Hector, né, surgiu em 2022, a gente começou a produzir ele em 2023, né? Botar a mão na massa. E no final de 2023... que lançou Digital Circus. Não foi uma inspiração por conta disso, né? A gente gosta bastante do desenho, mas não foi uma inspiração e a gente nem sonhava que ia ter uma série com um primeiro episódio bem similar, assim, com o que a gente tava fazendo. Que eu acho que é um bom sinal, né? Porque é um tipo de narrativa que funciona, de apresentação de mundinho, né? Com um personagem que aprende junto com quem tá assistindo. Então é curioso o que aconteceu, eu acho muito legal. O que me inspirou pra criar o Hector é o fruto de um dia. Eu acho muito engraçado, muito louco, o efeito borboleta, que é um dia que você não espera e realmente muda muita coisa na sua vida pra sempre, assim. Eu acho esse conceito muito legal. A gente tinha que ter uma ideia pra um TCC, né, na nossa faculdade, né? A gente fez animação e o TCC tinha que apresentar alguma coisa, né? E aí a gente tava tentando bolar as ideias e tudo mais, até que, basicamente, um dia sereno de 2022, tava eu, o Daniel, o Bomba e o Topo, que são os outros diretores, e a gente tava em call no Discord, assistindo o Topo jogar Visage, que era um jogo de terror, numa mansão abandonada. E eu comentei, falei assim, galera, tive um insight aqui. E se a gente fizer uma série que se passa numa mansão mal assombrada? Esse foi o primeiro pitch de ideia, assim. E aí, tipo, na hora todo mundo falou, nossa, que legal. E desde então a gente ficou com isso na cabeça, né? Que a gente ia fazer alguma coisa envolvendo uma mansão mal assombrada. E aí logo depois já veio a ideia de ser fantasmas, né? Tipo, todos os personagens serem fantasmas e tudo mais. E aí a gente tava pensando o que daria pra fazer nessa série. E a gente tinha acabado de terminar de assistir The Office. Então a gente tava muito na pira de The Office, a gente achava o humor muito legal, né? Todo o jeito que é filmado e tudo mais, de documentário falso. E aí a gente juntou, gente, e se a gente fizer um documentário de fantasmas que vivem numa mansão mal assombrada e eles não conseguem sair de lá. Então, a série inteira se passa só naquela mesma mansão. E essa foi a ideia principal do Ectoplasma. E eu tava tentando pensar em ideias de nomes de personagens. Não necessariamente de personagens principais, mas tentando fazer qualquer trocadilho com um fantasma que eu consiga pensar. Até que uma das primeiras ideias que passou na minha cabeça, assim, eu pensei, tá, o que dá pra brincar de fantasma? O que fantasmas têm? Tá, eles são feitos de ectoplasma. Dá pra fazer alguma piada com isso? Dá pra criar alguma coisa? E veio a ideia do ectoplasma. Quando eu tive essa ideia, eu nem cogitava ainda nele ser o principal. Eu só queria que tivesse muito um personagem chamado Ectoplasma. E no fim, calhou-se dele de ser o nome mais legal mesmo. O nome Ectoplasma surgiu antes do design do Ectoplasma. Isso é um detalhe, acho que interessante, né? Tem personagens que vieram antes do nome e personagens que vieram o nome e aí a gente criou em cima, né? Por exemplo, o Nefasto, o Robossomo e o Lasanha surgiram o design primeiro e depois o nome. E o Hector e o cara do som foi o contrário, né? A gente já tinha a ideia do nome, tá? Como é que bota um rostinho pra esse nome? Então são dois jeitos diferentes, assim, de criar os personagens. A parte mais desgraçada, com certeza, pra mim, pelo menos, foi na pré-produção, quando no exato momento que a gente tava cuidando dos designs, né, criando e tudo mais, calhou-se de eu cair de patins. Eu nunca tinha andado de patins, eu achei que era uma ótima ideia.
tentar. E eu caí de um jeito que meu dedão da mão direita ficou muito ferrado. E aí eu fiquei sem conseguir mexer, usar o dedão. Eu perdi totalmente a força por semanas nesse dedo. E eu tive que fazer fisioterapia e tudo mais. E aí, por conta disso, eu tive que aprender a desenhar com a mão esquerda. Então, tem muitos designs, assim, que eu fiz, né? Que eu tive a ideia e tudo mais, mas tava parecendo uma criança de 5 anos de idade que tinham feito. Então, e aí o pessoal ia lá e adaptava para uma forma usável. Mas tem muita coisa boa dessa época, pelo menos por causa disso. Teve muito design engraçado que surgiu. Mas foi frustrante, porque era a parte mais crucial, assim, de criação do projeto visualmente. E eu tava indisposto de ajudar da melhor forma possível. Então eu fiquei bem frustrado na época. Mas eventualmente eu melhorei. Enfim, agora, ó, estou usando normalmente meu dedo. Mas pelo menos isso fez eu melhorar bastante minha habilidade com a mão esquerda. Não sei como tá hoje, eu devo ter desaprendido pelo menos uma grande parte. Mas na época eu tava aprendendo a mandar bem com a mão esquerda. Era bem engraçado. Maluco, não é como o nosso cérebro funciona, né, gente? Uma coisa que muita gente falou nos comentários, que assistir o Hector fez eles sentirem que eles voltaram a ser criança, ou falaram que eles veriam esse desenho numa TV Cultura da vida, provavelmente. E eu, sinceramente, não esperava ouvir essas coisas. É muito curioso. É muito esperado que tenha esse senso de nostalgia, pelo fato de que os desenhos que a gente se inspirou pra fazer, todo desenho que a gente se inspirou, era baseado no que a gente gostava de assistir, né? Então, toda a ideia do Hector é meio que o que a gente gosta de cada desenho misturado em uma coisa só. Então, como eu falei do Gumball, de Chowder, a Dolly Peixes, a gente usou a Dolly Peixes A gente pegou muito do jeito que eles fazem o cenário, né? Toda essa visual meio photobashing. E todos esses desenhos surgiram aí nos anos 2000, 2010. Então, é tipo uma amálgama de coisas que a gente assistia quando era criança. O que eu achei curioso foi o da TV Cultura. Isso eu não tava esperando, mas pra mim é um baita elogio, porque, né, eu cresci também vendo TV Cultura, e eu gosto muito da TV Cultura, então é um ótimo elogio. E existe uma beleza nas produções independentes. O bagulho que me faz ser fascinado pelas criações indies é que eles não devem nada pra ninguém. E isso, por exemplo, reflete em tudo no Hector Plasma. Você nota no ritmo, nas piadas, no senso de humor, na própria animação. Dá pra ver que o Hector não é o tipo de desenho convencional que passaria na Cartoon Network atualmente, onde todos os desenhos são mega, ultra, super saturados e com um traço igual, que parece que eles só copiaram e colaram. Só o episódio piloto do Hector já é uma metralhadora de autoria. Toda hora tem um design de personagem que é muito criativo, é absurdo. Tem cenários tão lindos que dá vontade de pausar. E principalmente, o humor é sutil. Não são aquelas piadas escrachadas que estão praticamente implorando pra você rir delas. Elas só soam muito naturais, as coisas vão acontecendo, sabe? E fazer uma parada dessas aqui no Brasil não é nada fácil. A animação é um processo caro e demorado. Para vocês terem uma noção, a estimativa de 1 minuto animado varia entre 3 mil e 10 mil reais. Você ainda tem todo o processo de concept art, de storyboard, aí entra a dublagem, que também é cara, e toda a pós-produção, colocando efeitos e acabamentos e efeitos sonoros. Resumindo, dá muito trabalho. Então é por isso que eu acho que todo mundo devia apoiar esse projeto. Que todo mundo que gosta de webséries no YouTube devia assistir o Hector e engajar no vídeo pra gente conseguir fazer isso dar certo. E assim eles conseguirem tornar isso uma série de verdade, com vários episódios saindo de graça aqui no YouTube BR. Isso seria incrível. Enfim, esse foi o vídeo. Se você ainda não assistiu o piloto de Hector Plasma, eu vou deixar o link pra ele no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E vai lá dar o seu apoio, porque isso é muito importante. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve agora. Vamos tentar bater 60k antes do fim do ano? Quem sabe? Bom, é isso. Até o próximo vídeo.